O inconsciente, 1915. Parte 2. A pluralidade de sentidos do inconsciente e o ponto de vista topológico. Antes de prosseguir, constatemos o fato importante, e também embaraçoso, de que a inconsciência é apenas um traço distintivo do psíquico, que de modo algum basta para sua caracterização. Existem atos psíquicos de valor bem diverso, que no entanto coincidem na característica de serem inconscientes. Por um lado, o inconsciente abrange atos que são apenas latentes, temporariamente inconscientes, mas que de resto não se diferenciam em nada dos conscientes, e por outro lado, processos como os reprimidos, que caso se tornassem conscientes, contrastariam da maneira mais crua com os restantes conscientes. Para pôr fim a todos os mal-entendidos, seria bom abstrair totalmente na descrição dos variados atos psíquicos do fato de serem conscientes ou inconscientes, e classificá-los apenas segundo sua relação com os distintos e metas, segundo sua composição e inclusão nos sistemas psíquicos superpostos uns aos outros. Mas isso é impraticável por razões diversas, e assim não podemos escapar à ambiguidade de utilizar os termos consciente e inconsciente, ora no sentido descritivo, ora sistemático, quando então significam inclusão em determinados sistemas e posse de certos atributos. Poderíamos também fazer a tentativa de evitar a confusão, designando os sistemas psíquicos reconhecidos com nomes tomados arbitrariamente, que não aludissem à qualidade de ser consciente. Mas teríamos antes que justificar em que baseamos a diferenciação dos sistemas, e nisso não poderíamos contornar a qualidade de ser consciente, pois ela constitui o ponto de partida de todas as nossas investigações. Talvez possamos buscar socorro na sugestão de, ao menos na escrita, substituir consciência pela abreviatura CS e inconsciente por ICS, ao usar as duas palavras no sentido sistemático. De maneira positiva, enunciemos agora, como resultado da psicanálise, que um ato psíquico passa geralmente por duas fases em relação ao seu estado, entre as quais se coloca uma espécie de exame, censura. Na primeira fase, ele é inconsciente e pertence ao sistema ICS. Se no exame ele é rejeitado pela censura, não consegue passar para a segunda fase, então ele é reprimido e tem que permanecer inconsciente. Saindo-se bem no exame, porém, ele entra na segunda fase e participa do segundo sistema. Aqui denominamos sistema CS. Mas essa participação não chega a determinar inequivocamente a sua relação com a consciência. Ela ainda não é consciente, mas capaz de consciência, na expressão de J. Brewer. Isso pode então, dadas certas condições, tornar-se objeto da consciência sem maior resistência. Tendo em vista essa capacidade de consciência, chamamos o sistema CS também de o pré-consciente. Se ocorrer que também o tornar-se consciente do pré-consciente seja determinado por uma certa censura, então discriminaremos de modo mais rigoroso os sistemas PCS e ICS. Por enquanto, basta ter em mente que o sistema PCS partilha as propriedades do sistema CS, e que a censura rigorosa cumpre seu papel na passagem do ICS para o PCS. Ao admitir esses dois ou três sistemas psíquicos, a psicanálise distanciou-se mais um passo da psicologia descritiva da consciência, atribuindo-se uma nova colocação de problemas e um novo conteúdo. Até então, ela se diferenciava da psicologia, sobretudo pela concepção dinâmica dos processos anímicos. Agora, ela pretende considerar igualmente a topologia da psique e indicar acerca de um ato psíquico qualquer no interior de qual sistema ou entre quais sistemas ele se passa. Em virtude desse empenho, deram-lhe também o nome de psicologia das profundezas. Veremos que ela pode enriquecer-se ainda com uma outra perspectiva. Se vamos lidar seriamente com uma topologia dos atos anímicos, temos que dirigir nosso interesse para uma dúvida que se apresenta nesse ponto. Se os atos psíquicos, limitemo-nos aqui a um que tem a natureza de uma ideia, é transposto do sistema inconsciente para o sistema consciente ou pré-consciente, devemos supor que a essa transposição se liga uma nova fixação,
como que um segundo registro da ideia em questão, que então pode estar contido também numa nova localidade psíquica, e junto ao qual continua a existir o registro inconsciente original? Ou devemos antes acreditar que a transposição consiste numa mudança de estado, que se produz no mesmo material e na mesma localidade? Essa questão pode parecer abstrusa, mas tem de ser levantada se quisermos formar da topologia psíquica, da dimensão psíquica profunda, uma ideia mais definida. Ela é difícil, porque ultrapassa o puramente psicológico e toca nas relações entre o aparelho psíquico e a anatomia. Sabemos, de modo pouco preciso, que tais relações existem. Um inabalável resultado da pesquisa é que a atividade anímica se encontra mais ligada à função do cérebro do que a qualquer outro órgão. Um pouco adiante, não se sabe quanto, leva-nos à descoberta da importância desigual das partes do cérebro e suas relações especiais com determinadas partes do corpo e atividades espirituais. Mas fracassaram radicalmente todas as tentativas de, a partir disso, encontrar uma localização para os processos anímicos. Todos os esforços de pensar nas ideias como se fossem armazenadas em células nervosas e nas excitações como se vagassem pelas fibras dos nervos. O mesmo destino estaria reservado para uma teoria que, digamos, acreditasse reconhecer no córtex cerebral o lugar anatômico do sistema CS, da atividade psíquica consciente, e quisesse localizar os processos inconscientes nas zonas subcorticais do cérebro. Aqui se abre uma lacuna que, no momento, não pode ser preenchida, e tampouco é tarefa da psicologia preenchê-la. Provisoriamente, nossa topologia psíquica nada tem a ver com a anatomia. Ela se refere a regiões do aparelho psíquico, onde quer que se situe no corpo, e não a locais anatômicos. Nesse aspecto, nosso trabalho é livre, então, e pode proceder de acordo com suas próprias necessidades. Também seria útil lembrar que nossas hipóteses reivindicam apenas, em princípio, o valor de ilustrações. A primeira das duas possibilidades consideradas, a de que a face CS da ideia significa um novo registro da mesma, encontrável em outro lugar, é indubitavelmente a mais grosseira delas, mas também a mais cômoda. A segunda hipótese, de uma mudança de estado apenas funcional, é de antemão a mais provável, mas é menos plástica, mais difícil de manipular. Ligada à primeira, a hipótese topográfica, acha-se aquela de uma separação topográfica dos sistemas ICS e ICS, e a possibilidade de uma ideia existir simultaneamente em dois lugares do aparelho psíquico, e mesmo de que, não sendo inibida pela censura, avance regularmente de um lado para o outro, eventualmente sem perder o seu primeiro assento ou registro. Isso talvez pareça estranho, mas pode se apoiar em impressões da prática psicanalítica. Se comunicamos a um paciente uma ideia que ele reprimiu num dado momento e que descobrimos, num primeiro instante isso nada muda em seu estado psíquico. Principalmente, não suprime a repressão nem desfaz suas consequências, como talvez se esperasse do fato de a ideia antes inconsciente haver se tornado consciente. Pelo contrário, de início obteremos tão só uma nova rejeição da ideia reprimida. Mas agora o paciente tem, de fato, a mesma ideia em dupla forma, em lugares diferentes de seu aparelho psíquico. Primeiro tem a lembrança consciente do traço auditivo da ideia, através da comunicação. E também traz consigo, como sabemos com certeza, a memória inconsciente do vivido, em sua forma anterior. Na realidade, a repressão não é suprimida enquanto a ideia consciente, após a superação das resistências, não entrou em ligação com o traço de memória inconsciente. Apenas tornando consciente esta última se alcança o êxito. Assim, parecia demonstrado para a consideração superficial que ideias conscientes e inconscientes são registros diferentes, topograficamente separados, do mesmo conteúdo. Mas uma reflexão posterior mostra que é apenas aparente a identidade entre a comunicação e a lembrança reprimida do paciente. Ter ouvido e ter vivido são coisas bem diversas em sua natureza psicológica, mesmo quando têm o mesmo conteúdo. Portanto, no momento não somos capazes de decidir entre as duas possibilidades discutidas.
Talvez ainda encontremos fatores que façam pender a balança para uma delas. Talvez nos aguarde a descoberta de que a nossa colocação do problema foi insatisfatória e que a distinção entre a ideia consciente e a inconsciente deve ser determinada de modo inteiramente diverso.